Bom, a Copa ser realizada no Catar, primeiro, a primeira coisa que a gente tem que colocar em jogo, né, as suspeitas que houve na votação de escolha do país. Inclusive, o Brasil está envolvido nisso, com o presidente, ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que teria participado, teria vendido o voto para que o Catar fosse escolhido. As votações dos países sede de Copas do Mundo e de cidades sede de Jogos Olímpicos não têm sido muito republicana e democrática nos últimos tempos. Então a primeira questão que a gente tem que levantar é essa: até que ponto houve idoneidade na escolha do Catar? A despeito disso tudo, eu acho que o chamado mundo árabe, o que convencionamos chamar de mundo árabe, os países do norte da África, do Oriente Médio, merecem e mereciam uma Copa já há algum tempo. Porque é um centro importante, é um centro financeiro importante que movimenta o mercado da bola, haja vista a quantidade de jogadores e treinadores brasileiros que circulam por ali, pelo Marrocos, pela Arábia Saudita, pelo Kuwait. Então eu acho que o fato de o Catar ser sede de uma Copa não é nada assim anormal, a não ser essa escolha que pode estar manchada por alguma compra de votos. Com relação à época do ano, obviamente que é pela primeira vez que a gente tem uma Copa que não acontece em junho ou julho. E isso, obviamente, em função do clima. A expectativa que eu tenho é que vai ser uma Copa com um clima muito seco, muito quente, mesmo no período mais ameno no Catar, e isso talvez possa acarretar alguma questão que envolva a preparação dos atletas, porque os atletas estão iniciando, começaram uma temporada agora em agosto, setembro, eles a princípio chegariam perto de um pico que eles atingiriam na virada do ano, e isso pode fazer com que alguns não estejam ainda preparados e outros estejam, obviamente, em ponto de bala para ter um desempenho melhor. Mas é sempre uma incógnita, essa Copa acho que vai colocar em xeque muitas questões de fisiologia, de preparação física, que poderão servir para alguns parâmetros futuros. Eu acho que o futebol é a modalidade esportiva mais popular em todo o mundo, em todo o planeta. Você tem algumas modalidades que têm nichos em alguns países. Então, por exemplo, o rugby. O rugby é muito importante nas ex-colônias inglesas. Então, na África do Sul, na Austrália, na Nova Zelândia, no próprio Reino Unido, mas ele não transita de maneira global como transita o futebol. Então, eu acho que o futebol é a modalidade que tem uma popularidade, tem uma aceitação, tem um acompanhamento de público, de investidores, de mídia, de patrocinadores em todas as partes do planeta. E talvez seja a grande modalidade que consegue reunir essa diversidade geográfica. Os Jogos Olímpicos também são uma competição importantíssima, que também galvanizam a atenção do público, a atenção da mídia, de patrocinadores, mas obviamente como ela está fragmentada em diferentes modalidades, é como se nós tivéssemos pequenos campeonatos mundiais dentro de uma Olimpíada. Então é quase como se fosse um campeonato mundial de atletismo, um campeonato mundial de vôlei, um campeonato mundial de natação, e num espaço muito pequeno. Eu acho até que os Jogos Olímpicos deveriam esparramar um pouco mais as competições, para além dos 15 dias, 16 dias, que é o que tem acontecido normalmente. A Copa, as últimas Copas, têm acontecido em 30 dias, em um mês, né? E aí tem uma questão aeróbica que, obviamente, quem joga uma partida de futebol no domingo não pode jogar outra na segunda-feira. Tem que haver um intervalo de no mínimo 3 a 4 dias. O que não acontece em outras competições, que você pode ter um jogo hoje e outro jogo amanhã. No caso do basquete, do vôlei, por exemplo, que são mais anaeróbicos. Mas eu acho que os grandes eventos esportivos, como Copa e Jogos Olímpicos, sempre motivam pesquisadores acadêmicos, pesquisadores e grupos de pesquisa da academia, a se debruçarem sobre essas competições, no sentido de tentar perceber quais são os conflitos, quais são as demandas, quais são as produções de sentido que derivam desses eventos. Então é óbvio, a academia deveria sempre agradecer a realização desses eventos, ainda mais um evento com muitas peculiaridades, como é a Copa no Catar, coisa que a gente já conversou aqui, primeira vez que no mundo árabe acontece uma competição desse nível, num momento do ano, numa época do ano que é um pouco incomum, né? Então eu acho que a gente tem que agradecer o fato de existir esses mega eventos, porque isso mobiliza pesquisas, opiniões e análises sobre o fato esportivo. Uma competição como a Copa do Mundo mobiliza e mobilizaria muitos valores em torno de patrocínios, verbas publicitárias e especialmente a compra dos direitos televisivos. Então, as grandes empresas de comunicação pagam e pagam muito para poder transmitir um evento como esse. E se pagam muito, tem que poder vender o evento para poder capitalizar e justificar aquele investimento que foi realizado. Eu acho que neste ano, a Copa do Catar, até pela época em que acontece a competição,
ainda deixou um pouco o mercado e os meios de comunicação um pouco amortizados, anestesiados. Isso talvez se justifique pelo fato de o Brasil ter assistido a uma eleição presidencial e em alguns governos com segundo turno, governos de Estado, que acabou atraindo a atenção da opinião pública mais do que a própria realização da Copa do Mundo. Normalmente, o que tem acontecido em ciclos de Copas? A Copa acontece no meio do ano e logo depois esquenta a campanha eleitoral. Neste ano, em 2022, aconteceu o contrário. A gente teve um aquecimento, um acirramento político em torno dessas bipolaridades na disputa política no Brasil, e só depois da eleição finalizada é que a gente começou a acordar que vai ter um evento que começa agora em novembro, não é? E eu acho que o mercado publicitário e os meios de comunicação começaram de maneira muito tímida a divulgar a competição, né? Eu acho que em outras Copas passadas, a Copa do Brasil, por exemplo, mesmo a Copa que aconteceu na Rússia, o mercado publicitário se agigantou muito cedo, muitos meses de antecedência. Eu acho que neste momento, timidamente, começam a aparecer algumas campanhas publicitárias, mas às vésperas do evento começar, né? Então eu não sei exatamente como é que o público brasileiro vai despertar, se vai despertar ou não para essa Copa, como aconteceu em Copas passadas. Obviamente que tudo vai depender do desempenho em campo. Se o Brasil começar a vencer jogos com boas exibições e ter uma perspectiva forte de título, obviamente que o interesse aumenta, né? Mas por enquanto eu sinto tudo muito anestesiado. Ao contrário de um discurso um pouco comum que houve na imprensa brasileira, de que o trabalho do Tite é meritório, né, um ciclo de 6 anos, eu acho que o trabalho dele foi um trabalho assim, muito burocrático, muito medíocre no sentido de uma grande... nada muito positivo aconteceu, não é? Eu acho que ele não trouxe assim, grandes inovações nem táticas, nem de gestão de grupo para essa Copa do Mundo. Agora, a despeito também de tudo isso, eu acho que a seleção chega com uma coesão, com um acerto entre a coletividade de jogadores que a gente não tinha em Copas passadas, nem na Copa anterior com o próprio Tite na Copa da Rússia. Eu acho que o Brasil conseguiu fazer um acerto ali entre os atletas e acho que ela chega muito unida e gabaritada para poder fazer uma bela Copa. Isso também tem uma contribuição nisso pelo fato de não haver grandes adversários nas seleções europeias, né? As seleções europeias, muitas com desfalques, né? Desfalques importantes, como a França, que não tem o Kanté, não tem o Pogba, que foram 2 grandes jogadores na última Copa, né? A Espanha com uma renovação de geração, a Alemanha com uma renovação de geração, a Itália que nem se classificou, que sempre são as grandes favoritas, né? Portugal e Bélgica correndo por fora, mas também não dá para cravar que sejam seleções assim que a gente possa apontar para o título. Então eu acho que o grande adversário do Brasil, além do próprio Brasil, talvez seja o nosso vizinho, a Argentina, que também está chegando assim muito de mansinho, mas com uma grande perspectiva de poder ter um time muito acertado para a Copa, né? Então eu acho que a convocação do Tite também foi uma convocação burocrática, mas não temos material humano muito diferente do que ele chamou. A gente pode discordar de 2, 3, 4 nomes, mas eu acho que a concepção para mim é que eu discuto. Por que que durante 6 anos ele priorizou atletas que não jogam no futebol brasileiro? É por uma questão de desempenho? É por uma questão de pegar pessoas que têm experiência europeia? Isso não ficou claro, porque tem jogadores nesse grupo que vai para a Copa do Catar que para mim estão num estágio muito inferior a uma dezena de jogadores que atuam no futebol brasileiro, né? Só se você pensar que nas últimas 4 Libertadores da América, esses 4 títulos são de clubes brasileiros, 2 vezes com o Palmeiras, 2 vezes com o Flamengo, veja quantos jogadores desses clubes estão na Copa. 3. Um goleiro, Everton, do Palmeiras, que sequer deve atuar, porque vai ser terceiro reserva, e o Pedro, o atacante Pedro e o Everton Ribeiro, que também não chegam assim com perspectiva de serem titulares logo de cara. Então, era de se imaginar que o futebol brasileiro, ou os atletas que atuam no futebol brasileiro, pudessem ter um pouco mais de espaço. Porque tem jogadores que fazem parte do grupo que sequer são estrelas e sequer são jogadores importantes nos clubes onde atuam. São jogadores que estão ali na segunda prateleira, estão ali um pouquinho à margem do que seria o grande craque do time. E se a gente for pensar nesse critério, talvez tenhamos só 3 ou 4 jogadores nessa seleção. Neymar, Vinícius Júnior talvez, o goleiro do Liverpool, o Alisson,
e talvez o Marquinhos, que é o zagueiro, que possa ter esse protagonismo no seu clube. De resto, são jogadores que estão assim meio à sombra do que é ser um craque numa seleção brasileira. Se a gente pensar que na última Copa, em que o Brasil foi vitorioso, 2002, nós tínhamos uma lateral Cafu, na outra Roberto Carlos, um meio de campo com Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e na frente o Ronaldo Fenômeno, veja aí 5 nomes de craques que eram estrelas nos seus clubes. E nós não temos isso nessa seleção. Né? Mas eu acho que também tem a ver com uma entre-safra, e o Neymar é o grande nome, vai caber a ele mostrar a que ele veio nesta que talvez seja a última Copa em grande nível que ele possa disputar.